Capítulo 10. Varia de pessoa para pessoa, mas estou me referindo às pessoas egoístas que cresceram comendo as bênçãos do mundo inteiro sozinhas. Além disso, como o século XXI mudou, não houve nenhuma crise para os protagonistas lidarem. São personagens desatualizados. No passado, eles morreriam, suas namoradas morreriam, suas famílias morreriam, seus amigos morreriam ou seus colegas morreriam. E esses dias? Não há absolutamente nada disso. Hoje em dia os protagonistas simplesmente sabem tudo, nunca colocam seus conhecidos em perigo e dominam tudo com mais poder do que um vilão tem. No entanto, os dois protagonistas que cacei até agora eram muito fracos para um protagonista. Um foi o tutorial, e o outro foi porque tive a sorte de caçá-lo quando estava selado. Então, que tal um protagonista que acabou de começar seu prólogo? 2, 1, 0, viagem concluída. Você é um caçador que veio para atacar Snow Peak de Paulownia. O protagonista, Lee Yeon-jun, é nível 63. Que loucura! Pouco depois de entrar na masmorra eu tinha uma expressão azeda, e Celeste que percebeu isso inclinou a cabeça. Vamos ouvir o briefing primeiro. Vamos pensar sobre isso. O nível do primeiro protagonista que eu cacei era 33. Sem falar em sua força, seus movimentos e controles foram suficientes para me impressionar quando o vi pela primeira vez. Sua dança da espada estava pelo menos acima do rank A. E se ele realmente usasse toda a sua habilidade? Ele era pelo menos rank D e sua produção de mana é comparável a um C. Mas ele também complementou sua velocidade com técnica, aumentou sua força com talento, e controlou o ritmo do duelo com julgamento. Todas essas coisas mostraram um nível comparável aos super-humanos rank A da Terra que simplesmente exerciam poderes de nível D. E quanto a Lee Yeon-jun? Lee Yeon-jun, que nasceu e foi criado na Terra, terá técnica, talento e julgamento. Embora classificado como C, ele tem controle corporal perfeito mesmo que tenha despertado recentemente. No outro dia eu dominei um monstro B. No entanto, era apenas B em força bruta. Seus movimentos eram simples e eu nem precisava ter cuidado porque não tinha nenhuma habilidade. Em outras palavras, era apenas um brutamontes. Isso significa que é diferente de um protagonista C. Mas digamos que eu possa matá-lo de alguma forma. Havia apenas um outro problema. Como vou matá-lo? Mesmo agora, 3 cinegrafistas estão seguindo atrás e 7 drones estão voando no ar. Cada um deles vai mostrar os rostos dos prospectos, então como posso fazer um assassinato? Além disso, Lee Yeon-jun está junto com Jang Hyun-suk, que é um super-humano S. Falando francamente, se eu lidar com eles agora usando esses equipamentos, tenho 100% de certeza que vou perder. Isto está me enlouquecendo. O briefing terminou enquanto eu estava agonizando sobre isso. Então, vamos indo. Assim que Jang Hyun-suk falou, as partes começaram a entrar na primeira parte da masmorra. 14 pessoas, caçadores seniores e aspirantes a caçadores. Foi ninguém menos que Jang Hyun-suk que liderou o grupo. Ele é um caçador S, tinha uma habilidade de longo alcance e é o caçador mais reconhecível. 30 anos atrás, quando os monstros apareceram pela primeira vez, os caçadores que fizeram atos meritórios ganharam fama já que eles eram a esperança da humanidade. Mas agora caçadores bonitos com boas habilidades ganharam fama. Embora tudo o que realmente fazem seja aparecer na TV, as pessoas ainda os elogiam como heróis. É dessa maneira que as coisas são. A masmorra Rank C Snow Peak de Paulownia está sendo transmitida ao vivo para todo o mundo, e está chamando a atenção de outros países também porque 2 recém-chegados que foram bastante controversos se reuniram. A filha mais velha da família Constantine que despertou como um super-humano D aos 17 anos. E Lee Yeon-jun, que viveu toda a sua vida como uma pessoa comum, despertou como um super-humano C através de trabalho duro e diligência. Os espectadores com 19 anos ou mais puderam assistir a transmissão ao vivo clicando em qualquer guia entre as câmeras de 1 a 7.
Também não foi surpresa que Lee Yeon-jun e Celeste tivessem as classificações mais altas. A razão era simples. Lee Yeon-jun é a primeira pessoa comum com uma taxa de absorção de 0% de éter a despertar como um super-humano. E Celeste que chamou a atenção do mundo com sua aparência deslumbrante a ponto de se tornar uma celebridade. Para ser honesto, entre os 7 estagiários, a habilidade de Celeste era a mais medíocre. Ela só foi notada porque despertou cedo, mas havia muitos outros super-humanos que despertaram antes dos 20 anos. Um caçava monstros com o superpoder de atravessar a matéria, outro podia correr em supervelocidade, e havia até um que tinha um raro poder psíquico. Enquanto todos os 5 super-humanos tinham habilidades esplêndidas, Lee Yeon-jun e Celeste tinham habilidades normais de fortalecimento. Como esperado, temos muitas pessoas na câmera 1. Jang Hyun-suk sorriu satisfeito enquanto olhava para os números crescentes em um bloco fino preso ao seu pulso. Se há uma coisa que o público não sabe, é que na verdade existem canais separados entre um canal regular e um canal de caçador oficial. Apesar de ser a estreia dos trainees, o número de canais relacionados não revelados ao público foram contabilizados separadamente, com o maior número reunido nos canais de Lee Yeon-jun e Jang Hyun-suk. A razão é simples. Uma pessoa comum resolveu o problema de despertar superpoderes através do esforço, com a ajuda de sua guilda. Portanto, havia caçadores famosos, mestres de guildas, políticos e anunciantes entre os espectadores que estavam curiosos e queriam desvendar os segredos. Embora o número de espectadores nos canais públicos fosse distribuído uniformemente, parecia natural que as autoridades migrassem para a câmera privada de Lee Yeon-jun. Mas, o que há de errado com Jang Hyun-suk? Por que parece que ele é o mais animado quando é a estreia do trainee? Ah, tão chato. O quê? Meu opa é tão legal Jang Hyun-suk sempre foi popular, mas raramente recebia tanta atenção quando caçava sozinho. Na verdade, ele tinha pouca experiência, mesmo sendo de alto escalão, e estava tão animado quanto os trainees. Ele também frequentemente ostentava seu status de caçador sênior, desempenhando o papel de auxiliar estagiários. Sua habilidade, Flash Whip, uma superpotência aterrorizante onde ele livremente empunhava éter vermelho em ambas as mãos para cortar os inimigos de uma só vez. Embora fosse o poder mais atraente entre os D até a aqui, os oficiais não vieram vê-lo. Eles já eram S ou pessoas que entram em contato com Rank S todos os dias. E não estavam interessados na habilidade ou classificação de Jang Hyun-suk. Seu interesse está em Lee Yeon-jun. Devido ao comportamento excessivo de Hyun-suk, os oficiais naturalmente começaram a olhar para os outros caçadores. Houve outro caçador que se destacou. Era Celeste. Celeste teve a menor audiência entre as 7 perspectivas porque as autoridades estavam confiantes de que ela trabalharia com Salvatore Costantini no futuro de qualquer maneira. Além disso, qual é a necessidade de analisá-la, um super-humano normal? Todo mundo sabia que ela era uma caçadora talentosa, mas é isso. Havia muitos caçadores tão grandes ou melhores que ela. Então, o que eles notaram não foram os superpoderes de Celeste, mas seu talento inato. Meu Deus, você viu aquilo? Alguém postou uma mensagem na janela de bate-papo do canal privado. Eu não posso acreditar que ela está lidando com o lobo da primavera dessa maneira. Lobo da primavera. Seu ataque, que arranha 4 vezes saltando rapidamente para frente, era difícil de responder com a reação humana, então era normal evitá-lo desviando. Outros aspirantes a caçadores também foram treinados por seus parceiros seniores com antecedência, então eles memorizaram os padrões de ataque dos monstros. Mas mesmo conhecendo a fraqueza do lobo da primavera, era difícil colocá-lo em uso. E ao contrário do que foi ensinado por outros veteranos, Celeste estava recuando em vez de evitá-lo. Recuando contra um monstro que ataca. Normalmente, seria suicídio.
Para sua surpresa, no entanto, Celeste calculou o alcance exato de ataque e imediatamente empunhou sua espada para cortar seu pescoço sem dar um passo para o lado para evitar seus ataques. Também foi surpreendente que seu fortalecimento Rank D dominou o Rank D do lobo sozinho, e todo o processo foi tão suave que foi admirável o suficiente. Mas eles estavam apenas um pouco surpresos. Seu talento é grande e se ela tivesse estudado muito antes, era apenas o resultado natural. No entanto, a forma como ela lidou com os monstros que apareceram depois foi o suficiente para surpreender muitos caçadores. Então é assim que você pode lidar com isso? É incomum. Bem, é assim que é feito, mas não é tão fácil quanto parece. Quão confiante em si mesmo você tem que ser para conseguir isso? Ao contrário da dupla Lee Yeon-jun e Jang Hyun-suk que estavam sendo observadas, Celeste era a única sendo observada dos dois, ela e Seodan. Na verdade, Seodan estava usando sua lâmina de éter sem revesti-la com éter e a pistola em sua mão esquerda às vezes disparava tiros de advertência. O apoio de Seodan às vezes chamava a atenção de espectadores normais que estavam assistindo Celeste na época. O que ele é? Suas habilidades de tiro não são brincadeira. Todos os caçadores precisam ser capazes de fazer isso para se tornarem caçadores. A pessoa acima, você já disparou uma arma? Não, seus idiotas. Você não vê? Seus tiros são perfeitamente cronometrados. Como o espectador apontou, Seodan cronometrou seus tiros. Não importa quão fraca seja uma pistola, um monstro de tamanho pequeno seria empurrado para trás. Como antes que pudesse atingir Celeste, ou quando 2 ou 3 começaram a se reunir, ou quando ela estava em apuros. Mas se não era realmente um momento perigoso, sua pistola estava parada. Houve momentos em que Celeste conseguia de alguma forma responder ao inimigo de uma maneira improvável, mesmo que parecesse que ele teria que disparar sua pistola. Como se soubesse que Celeste iria bloqueá-lo com sucesso, e o Seodan permaneceria parado. Os espectadores começaram a notar Seodan quando viram o canal de Celeste. Este lugar é uma masmorra C na melhor das hipóteses. Em circunstâncias normais, era uma masmorra de baixo nível com a qual ninguém se importava. Mas, e se houvesse um caçador que lutasse contra os monstros tirando vantagem de seus traços menores que nem sequer estão registrados no banco de dados de monstros? Era natural estar interessado. No início era um interesse muito pequeno. Interesse em apenas ver algo incomum. O que há de errado com a aranha gancho de repente? Oh meu! Não é esse o sangue do derivante da água? Está atrapalhando o olfato da aranha. Tudo bem, mesmo que você não tenha o conhecimento completo de todos os monstros D. Se você é um super-humano S, pode derrotá-lo com apenas um movimento do dedo. Não, o 36º passo do lobo da primavera não foi um salto aleatório. Como ele sabe o momento de atirar? Ele está apontando sua arma como se soubesse de antemão. No entanto, e se você tivesse o conhecimento de todos os monstros da masmorra e não apenas 1 e 2? E se a pessoa fosse um caçador veterano de 15 anos? Como diabos o caçador que luta no campo de batalha há 15 anos sem uma única superpotência ficou impotente no campo de batalha? Para enfrentar as forças poderosas, que método usou o caçador, que não tinha superpoderes? Além disso, não era só ele. Entre as 17 pessoas reunidas aqui, as habilidades físicas de Seodan eram as mais baixas. Porque até os 3 cinegrafistas que acompanhavam os grupos eram ranks e mais fortes. No entanto, os espectadores ficaram sem palavras. O fato de Seodan ser mais eficiente do que qualquer outro super-humano. Muito raramente ele bombeava éter em sua lâmina de éter e a balançava rapidamente, ou quando bloqueava completamente o movimento do inimigo com uma pistola de baixa qualidade que nem seria usada por um caçador veterano. Movimentos que eram tão simples sem esplendor. Mas em seu tom monótono sem glamour reside sua beleza. Esse cara é Seodan. Já ouvi falar dele. Ele é o caçador que conseguiu sobreviver até aqui como um F. Então esse é o movimento de um F?
Embora o público possa tê-lo visto recentemente através de um vídeo viral, poucas pessoas sabiam sobre o Seldan, o caçador. No entanto, eles não sentiram que valia a pena prestar atenção aos ranks F, mas o vídeo os ajudou a mudar um pouco de ideia. Se você é o único caçador que sobreviveu por 15 anos como rank F sem superpoderes. Ah, eu me lembro agora. Ele é o caçador que passou 3 anos explorando o Hellgate. Se você é um caçador que conseguiu algo que nem mesmo os caçadores S se atreveram a fazer. Os espectadores lentamente começaram a mudar. Os espectadores normais ainda estavam focados em Lee Yeon-jun, mas os oficiais dos caçadores estavam começando a olhar para Celeste. O que é isto? Olhando para o número de espectadores refletidos em seu pulso, e o Seldan inclinou a cabeça. Embora ele tenha liderado alguns trainees no passado, esse sistema era bastante desconhecido para ele porque na época ele não transmitia ao vivo assim. Lentamente, o número de interesses que observavam Celeste começou a aumentar de dezenas para centenas, mas Seldan prestou pouca atenção a isso. Em vez disso, ele estava prestando atenção em Lee Yeon-jun. De repente, Lee Yeon-jun liberou violentamente seu poder e pulou no bando de monstros. Apenas ele estava agindo de forma muito imprudente como estagiário. O que há de errado com ele? Ele é louco? Assim que eu pensei assim. O protagonista Lee Yeon-jun ganhou a habilidade tomar nota, uma nova hashtag broadcast, será adicionada ao protagonista Lee Yeon-jun. O resumo das hashtags do protagonista Lee Yeon-jun foi modificado. Hashtag droga fortalecido rank S caçador transmissão. Cerquilha fusão fantasia hashtag droga hashtag amargo cerquilha comédia hashtag crescimento rápido cerquilha transmissão. Ei, que diabos é isso?